Bom, para você que acompanha o Jornal Jovem Pan, a gente volta a falar sobre a polêmica do dia, o recuo do governo em relação ao IOF, depois do anúncio de ontem, gera desconfianças com o trabalho da equipe econômica. Quem analisa esse cenário, temos um convidado, o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Como sempre, ministro, uma honra receber o senhor aqui na Jovem Pan. Muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. É uma satisfação enorme estar conversando com vocês e estar conversando também com os telespectadores e ouvintes. De fato, um momento interessante, para dizer o mínimo, aí do país e da política econômica. Por que interessante, ministro? O senhor acha que o governo recuou na hora que deveria ter recuado, percebeu que a repercussão poderia ser muito negativa, ou é algo que não pode se admitir em se tratando de equipe econômica, porque isso gera ruído entre os investidores e também entre o próprio mercado financeiro, não é, ministro? Tem duas questões fundamentais aí. Em primeiro lugar, na medida que o governo adota uma política fiscal, digamos assim, expansiva, quer dizer, o governo está, de fato, gastando bastante, etc., e quando comparado com o que arrecada. É como se fosse uma empresa ou uma família, quer dizer, existe o rendimento e o gasto. Começa a gastar mais do que está recebendo, do que está gerando de receita, aí tem que se buscar uma solução. Ou vai se endividar, o que o governo brasileiro já está muito endividado, inclusive os órgãos internacionais estão alertando para isso aí, que é um problema que talvez comece a acontecer lá ao redor de 2027, por aí. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso começa a pressionar a taxa de juros, o risco Brasil e etc., né? De um lado. Então, de outro lado, tem a questão da receita. Então, o governo está buscando fortes alternativas de receita e também controlando algumas despesas. Ele anunciou que vai contingenciar, isto é, bloquear um certo valor de despesas aí, né? Além de que anunciou também algumas outras medidas de contenção de gastos, né? Mas ao mesmo tempo está precisando de receita. E o discurso do presidente, inclusive no momento em que ele anunciou e depois está executando a isenção de imposto de renda para aqueles que ganham menos de R$5.000, o governo perde receita com isso, tem que compensar. Então, está de acordo com um discurso que vai taxar, através do IOF, etc., os de maior poder de compra, aqueles que têm recursos, etc., que enviam recursos para o exterior, etc., tem fundos no exterior e tudo isso. Só que isso gera um problema, né? Que é um problema clássico, né? Que é, em primeiro lugar, o Brasil é um país que já tem uma tributação muito elevada. A carga tributária no Brasil é uma das mais altas dos países não ricos, digamos assim. Tem lá o país do norte da Europa, etc., Dinamarca, tem uma carga tributária mais forte. São países que já estão estabilizados, são muito ricos, etc., estão procurando distribuir o dinheiro. Mas no Brasil, o Brasil precisa criar emprego, o Brasil precisa crescer. E já tem uma carga tributária que impede um crescimento maior. Então, isso gera uma reação. Além do mais, o imposto que foi escolhido, que é o IOF, né, foi anunciado, principalmente taxando fundos no exterior, remessas, etc., tem uma série de desvantagens específicas, inclusive porque isso remembra, né, as pessoas, os agentes de mercado, etc., sobre coisas que aconteceram do passado, de controle cambial, etc., que é grave, né? Então, o governo, vendo a repercussão negativa de tudo isso, voltou atrás e vai moderar um pouco essas medidas em relação ao IOF. Vamos ver o que, de fato, vai sair no final.
Perfeito. Ministro, vou chamar os nossos comentaristas. A próxima pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Ministro, boa noite. Ministro, hoje tivemos um outro fato, um ruído que também tomou conta do dia hoje, envolvendo o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, se o ministro da Fazenda deveria ter comunicado previamente o presidente do Banco Central, enfim. O senhor que já ocupou os dois postos, né? Qual a leitura que o senhor faz desse caso? Precisaria realmente ter feito uma comunicação antes, ou é de bom tom que haja ali uma troca de informações, até para não pegar ninguém de surpresa? Qual que é a sua avaliação? Olha, eu acho que o diálogo é importante, é necessário, né? Entre autoridades que conduzem a política econômica, no caso, o ministro da Fazenda, a política fiscal, e o presidente do Banco Central, a política monetária, né? Então, e não há, digamos assim, nenhuma coisa, digamos, secreta. Quer dizer, o Banco Central, por exemplo, não pode informar a outras autoridades o que vai ser decidido do Copom, por exemplo. Inclusive porque são vários votos, não dá para... O próprio presidente não pode ter certeza. Mas mesmo que tivesse, ele não vai comentar isso. Não pode. Porque isso influencia o mercado, preços, etc. Agora, em termos de política econômica, como essa, tributação, quanto maior diálogo, quanto maior aí a troca de ideias, etc., melhor. Então, eu sempre fui favorável ao diálogo, mesmo quando há uma discordância, tá certo? A discordância é parte da democracia, não tem problema. Agora, de fato, eu evidentemente não estou lá, não estava lá, não sei de fato o que houve ali em termos de quebra de comunicação, ou houve ou não houve, etc. Mas é importante frisar que realmente a comunicação é relevante. Ministro, a pergunta agora de Nelson Kobayashi. Koba. Ministro, boa noite, é um prazer falar contigo. O senhor já fez vários anúncios de medidas econômicas importantes e o senhor sabe que voltar atrás de um anúncio é desgastante para o governo, né, em relação à popularidade, em relação a como o mundo político reage, enfim. Neste caso, o governo volta atrás, ainda que parcialmente. Falta planejamento para um anúncio como esse? Deveria ser mais bem construído, uma ideia amadurecida, enfim, para anunciar e executar aquilo que de fato vai ser bem recebido pela população e pelo mercado, que parece nesse caso foi quem recebeu mal a informação do ministro da Fazenda? Realmente isso adiciona a esse cenário que estávamos mencionando. Quer dizer, a conversa prévia tem várias vantagens, inclusive essa, por exemplo, de ver quais seriam as reações, e as medidas fiscais não tem grande problema de serem discutidas entre autoridades, né? Não tem nenhum artigo secreto aí, etc., ou algo que vai impactar fortemente mercados, como taxa de juros, por exemplo. Mas o fato concreto, portanto, é que nesse caso, aparentemente isso não foi muito amadurecido e que começou a ser discutido depois do anúncio. E aí o governo fez uma coisa que normalmente não teria grande problema, que digamos assim, lançar uma ideia, começar a conversar sobre ela e concluir que desse jeito pensou originalmente, não é o melhor, muda um pouco. O problema é depois ter anunciado ao público. Esse é que gerou, de fato, toda essa confusão, perplexidade, etc. Digamos, a discussão só aconteceu pós-anúncio. Esse é o problema. E aí, os ajustes tiveram que ser feitos via volta atrás. Perfeito. Conversamos com o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Como sempre, ministro, muito obrigado pela sua gentileza, por nos atender. Um bom fim de semana e volte sempre. Um abraço. Excelente. Sucesso aí. Bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado.